insanos sobre Cleópatra que você não sabia com certeza. Ela foi realmente uma líder brilhante ou era uma rainha completamente egoísta com tendências psicopáticas? Como ela realmente morreu? Qual era sua verdadeira etnia? O que aconteceu com seus filhos? E afinal, que tipo de amante foi essa rainha para ser tão famosa? Oi, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar em fatos insanos que você provavelmente não sabia sobre a Cleópatra. Ela podia ser uma governante formidável às vezes, mas quando se tratava de emoções, ela era fria como gelo. Isso fica claro em sua disposição para eliminar aqueles que estavam muito próximos dela. Falo isso porque você sabe que com a ajuda de seu amante Júlio César, ela se tornou o faraó do Egito. Ela se casou com seu irmão mais novo de 12 anos, Ptolomeu IV Filóptor. Mas em 44 a.C., 3 anos após se tornarem co-governantes, o menino morreu misteriosamente. Acredita-se que a Cleópatra tenha sido responsável pela sua morte. E esse não foi o único momento que ela se livrou de alguém próximo, como eu vou explicar já já. Enfim, a jovem Cleópatra nasceu em uma época de grande turbulência. Não se sabe ao certo porquê, mas o pai dela pode ter tirado do Egito a menina porque muitas pessoas estavam furiosas com ele por suas ações. Eles deixaram o Egito e ele foi exilado em Rhodes. A parte engraçada é que quando ele estava em uma das ilhas gregas levando bronca de um senador romano chamado Catão, o jovem, o senador estava sentado no banheiro ao mesmo tempo que estava sendo tratado com laxantes. Dizem que nessa jornada, ela e seu pai ficaram um tempo em Pompeu, no leste de Roma. Aí, quando seu pai morreu, suas dívidas morreram com ele e se tornaram responsabilidade de Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII. Mas assim, não ache absurdo, né? Porque lembrando que se casar com seu irmão não era nada estranho. Já que na dinastia ptolomeica, eles faziam isso no Egito desde Ptolomeu II e sua irmã Arsinoe II. No entanto, isso não era uma tradição grega e de fato escandalizou os gregos. Foi um pouco polêmico na época de Ptolomeu II, mas quando a Cleópatra nasceu já era norma há séculos. Mas quando a Cleópatra nasceu já era usual e estava todo mundo muito já acostumado com isso. Mas por que os governantes gregos na Grécia desaprovavam e os egípcios aceitavam? Então, porque na mitologia egípcia, o deus Osíris se casou com sua irmã Ísis, que supostamente fazia com que a linhagem se mantivesse pura. Mas e aí? Como ela matou o Ptolomeu XIV? Os historiadores não têm 100% de certeza sobre o que foi usado na morte dele, mas acredita-se que tenha sido um veneno da planta acônito, também conhecida como capacete do diabo. Esse veneno por si só tem uma história fascinante. Ele é altamente tóxico, então os antigos às vezes usavam para matar alguém e parecia, que a morte tinha sido natural ou acidental. Apenas 2 mgs podem causar a morte por insuficiência cardíaca. Em 2010, um ator canadense morreu em uma viagem de acampamento depois de ingerir acidentalmente o acônito. O Ptolomeu XIV, então, não teve chance. Mas a vida dos antigos faraós não era só caos e assassinatos. A Cleópatra também sabia se divertir. As pessoas se divertem há milênios, claro. E para os antigos gregos, egípcios e romanos, a escolha geralmente era ficar embriagado. Há até uma teoria de que Alexandre o Grande morreu aos 32 anos por ser alcoólatra. A Cleópatra era conhecida por dar festas selvagens às custas do Egito. Dizem que quando ela estava com seu parceiro Marco Antônio, eles ficaram bêbados juntos e se fantasiaram. Aí eles saíam pelas ruas de Alexandria e vestiam roupas de escravos andando pela cidade muito loucos e bêbados. Em seu dedo, ela usava um anel com a palavra gravada Mete, que significa intoxicação. Ela adorava ficar bêbada. Os historiadores dizem que ela e Marco Antônio tinham uma espécie de clube de bebida, que chamavam de fígados inimitáveis. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, segura a informação.
Mas antes vamos começar do começo, que eu gosto de tudo explicadinho. A Cleópatra nasceu em 70 ou 69 a.C. da dinastia Ptolomaica. Quando Alexandre o Grande conquistou o Egito, ele deixou seu guarda-costas, um general chamado Ptolomeu I Sóter, no comando. Ele assumiu o poder em 305-304 a.C. e reinou até 282 a.C. Aí, seguindo isso, a Cleópatra veio de uma longa linhagem de Ptolomeus que gostavam de manter suas linhagens puras. Eles, é claro, não faziam ideia dos problemas que poderiam surgir com a consanguinidade, especialmente entre irmãos. Mas a gente não pode julgar, porque era o antigo Egito. Os Habsburgos, já na Idade Média e Moderna, casavam-se entre familiares e sentiram posteriormente o problema que surgiu desses casamentos e filhos no reinado de Charles o Enfeitiçado. Eu posso falar sobre ele em outro vídeo, comenta aqui se você se interessa. Aí, o título completo da Cleópatra era Cleópatra VII Filóptor. Seu pai era Ptolomeu XII Auletes e sua mãe provavelmente era sua irmã Cleópatra V. O desejo de seu pai era que após a sua morte, ela e seu irmão Ptolomeu XIII governassem o Egito juntos. Na época, o Egito e Roma tinham uma relação bem próxima. Quando seu pai morreu, foi o grande general romano Pompeu que garantiu que o desejo dele fosse realizado, permitindo que a Cleópatra e seu irmão governassem juntos. Mas o casamento de Cleópatra com seu irmão Ptolomeu XIII estava longe de ser um conto de fadas. Os historiadores dizem que os conselheiros de Ptolomeu o incentivavam a governar sozinho, enquanto os conselheiros da Cleópatra apoiavam a parceria. Ele ressentia sua irmã mais velha porque ela tinha mais autoridade. Não ajudava o fato de que ele tinha 11 ou 12 anos e ela já tinha 18. Cleópatra também o irritava ao colocar o seu rosto, e não o dele, nas moedas. No fim, ela foi expulsa e se refugiou com segurança na Síria. Ela era conhecida também por ter fluência em grego, egito, etíope, aramaico, sírio, mediano, parta e uma língua árabe e possivelmente um pouco do idioma dos triglodistas, os habitantes das cavernas. Cleópatra foi a primeira da linhagem ptolomaica a falar egípcio, o que parece estranho, considerando que eles governavam o Egito. Mas eles eram notoriamente xenofóbicos e ela foi a única a se preocupar em aprender a língua nativa. Com seus amantes romanos, ela conversava em latim, sendo que na Roma Antiga as pessoas muitas vezes falavam grego, mas o latim era a língua oficial. Cleópatra então era muito inteligente, digna de um prêmio Nobel. Estudou química, medicina, agricultura, economia, direito, teoria militar e estratégia comercial. Ela também sabia como conquistar o apoio público, sendo uma defensora de relações públicas. Ela pensava em estratégias para se manter no poder, muitas vezes fazendo incentivos fiscais aos políticos que a apoiavam. Ela organizou também espetáculos públicos com performances e distribuía brindes às multidões. Para descobrir quem estava contra ela, ela tinha uma rede de espiões. A Cleópatra até usava tipos antigos de pesquisas para entender qual seria o seu próximo melhor movimento. Ela era sedenta por poder e era paranoica. Com boas razões? Não sei, talvez, não sei. Mas ela era bonita. Quando William Shakespeare escreveu Antônio e Cleópatra, em 1606, ela foi retratada como uma mulher de grande poder e grande atração sexual. Em A Vida de Antônio, Plutarco escreveu que ela talvez não fosse tão bonita, mas ela possuía um charme irresistível. O historiador romano Cássio Dio a chamou de mulher de beleza inagualável. Essa beleza, infelizmente, fez dela um bode expiatório, sendo culpada por algumas das guerras em Roma. Mulheres, né? Ela também foi chamada de rainha meretriz que seduziu homens bons. É por isso que Shakespeare escreveu: ela é astuta além dos pensamentos humanos. Ela também não era apenas politicamente muito esperta.
Ela também era patrona das ciências, especialmente medicina, química e astronomia. Mas isso também mostrava um lado sombrio. Dizem que ela adorava preparar poções. Como você sabe, ela provavelmente se livrou de seu irmão usando uma espécie de poção, como eu comentei mais acima. Os historiadores dizem que ela costumava dissolver extratos de plantas em álcool e dava aos prisioneiros, observando os efeitos e quanto tempo eles demoravam para morrer. É claro que isso é bastante antiético, mas no mundo de violência você precisa estar na frente do jogo. A Cleópatra entendia o poder da guerra química, mas ela podia ser brutal. Por outro lado, todos os Ptolomeus eram conhecidos por matar qualquer um que fosse vagamente contra eles, incluindo membros próximos da família. Ela também tentou, de forma bem louca, criar curas para várias doenças. Em uma biografia premiada, um autor explica que ela tentou curar até a calvície. Ela até tentou convencer o César a usar a poção. Deus sabe como ela chegou nessa fórmula, mas dizem que ela pegou ratos queimados, alguns trapos, um monte de dentes de cavalo e os amassou. Depois misturou tudo com gordura de urso, medula de veado e um pouco de casca de junco. Quando tudo estava pronto, ela botou mel e depois disse que deveria esfregar na cabeça do careca. Não sabemos quão eficaz foi isso, mas a gente imagina que não teve mais sucesso do que aquelas curas milagrosas que a gente vê no Instagram hoje em dia. Há também alguns artigos acadêmicos que dizem que ela criou pomadas para clarear a pele e fez bálsamos que supostamente ajudavam a curar feridas na pele. Mas será que ela era tudo isso? Quando eu terminar o vídeo, você me responde. A Cleópatra também era fabulosamente rica. E a gente tá falando de muito rica, tipo Elon Musk. Ela era rainha do Egito e o Egito tinha vários recursos, incluindo ouro, sal, cobre, linho, calcário, prata e grãos. Ela também tinha rotas comerciais muito lucrativas. Uma das razões pelas quais o César precisava tanto da Cleópatra é que ele queria dinheirinho, que ela o ajudasse a financiar o seu retorno a Roma. As pessoas tentam calcular o patrimônio líquido dela em valores atuais e a estimativa chega a mais ou menos 96 bilhões de dólares. Mas como ela conheceu o César em primeiro lugar? Após o César atravessar o Rubicão e dizer as famosas palavras Alea, Iaca, Esto, a sorte está lançada, uma guerra civil estourou em Roma, com César enfrentando Pompeu, que, como você deve lembrar, era aliado do pai da Cleópatra. Aí o César foi atrás do Pompeu na Hispânia e deixou Roma nas mãos do general romano Marco Antônio. Pompeu fugiu para o Egito achando que o rei Ptolomeu III, o irmão da Cleópatra, iria ajudá-lo. Mas em vez disso, Ptolomeu cortou a sua cabeça e levou para o César. Na verdade, o regente do rei, o eunuco Potino, que fez isso. O Potino foi o verdadeiro responsável de virar irmão contra irmã. Bem novela. Lembre-se, Pompeu era um general romano muito respeitado. Então assassiná-lo foi um grande risco. Aí quando César chegou a Alexandria e Potino lhe mostrou a cabeça decapitada do Pompeu, ele ficou indignado. Se essa indignação era verdadeira ou um plano é discutível, já que o César era bem espertinho. Aí ele ordenou que buscassem o corpo do Pompeu para ter um funeral romano apropriado. Agora, o César tinha um motivo para ir contra o Potino e o jovem rei. E é assim que as coisas se desenrolaram. Ele pode até ter chorado ao ver a cabeça do seu inimigo, mas quem sabe se ele estava sorrindo por dentro. Ainda assim, é notável que ele tenha exigido 10 milhões de dentários, parte de uma dívida com Roma. Aí ele entrou em Alexandria com um exército de 300 homens e 800 cavaleiros. E essas façanhas nunca saem baratas. Aí ele também precisava voltar para Roma para cuidar das coisas por lá. E Cleópatra, claro, podia ajudar com a dinheirinha. Aí foi nesse momento que o César ofereceu para resolver as coisas entre a Cleópatra e seu irmão, para que eles pudessem governar juntos como o pai de ambos queria. Aí durante todo esse tempo antes, ele estava hospedado no bairro real de Alexandria, o que parecia uma grande ousadia para a realeza alexandrina. Foi durante então esse período que a Cleópatra, de alguma forma, foi até os aposentos do César.
Ela e suas forças já tinham voltado da Síria e estavam nos arredores da Alexandria. Mas, como esse vídeo já ficou longo, amanhã eu vou postar a parte 2, mas até lá, me conta o que você achou até agora. Eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Segue o canal para mais curiosidades históricas. Um beijo e até o próximo vídeo.